Olá a todos! Nessa aula nós vamos falar sobre potenciais generalizados no contexto de formalismo de Lagrange. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. O que nós já vimos? Nós temos uma playlist nesse canal do YouTube contendo todo o curso de mecânica clássica com aulas completas, esse vídeo sobre a introdução ao curso de mecânica clássica e todas as aulas, revisão do formalismo newtoniano, a discussão importante sobre vínculos, depois a dedução das equações de Lagrange, suas propriedades e aplicações. Agora, nós vamos ver uma outra aplicação, envolvendo potenciais generalizados. Antes, nós temos uma outra playlist contendo alguns tópicos em mecânica analítica, resolvendo problemas pelo formalismo lagrangiano, e alguns desses problemas já estão contidos nas aulas mencionadas anteriormente. Outros não. Outros foram resolvidos individualmente nesses vídeos, tal como a máquina de Etude com massa da polia e a máquina de Etude dupla, com duas roldanas, uma móvel e uma fixa. Muito bem. Uma revisão de equações de Lagrange e com o preparo para o próximo passo que vamos dar. Essas são as equações de Lagrange na sua forma mais geral. Ela envolve as derivadas com relação a velocidades e coordenadas generalizadas da quantidade escalar que é a energia cinética, sendo isso igual a força, a uma determinada componente das forças generalizadas. Então essa forma ela pode ser usada tanto para forças conservativas quanto para forças não conservativas. Ela é bem geral. Agora, nós encontramos essa outra forma bem usual das equações de Lagrange que são usadas para forças conservativas, ou seja, quando a força generalizada pode ser escrito dessa forma, na forma de uma derivada com relação às coordenadas generalizadas de uma função escalar, que é a função energia potencial V. Quando eu posso escrever dessa forma, e em sendo V uma função apenas das posições, por isso é uma força conservativa, então eu posso escrever as equações de Lagrange que estavam nessa forma, eu posso escrever em função de uma lagrangiana, ou função de Lagrange, que é a energia cinética menos a energia potencial que está aqui. Bom, e pensando num contexto de eu ter tanto forças conservativas quanto forças não conservativas, então eu posso usar essa forma que também é muito geral, sendo que as forças conservativas estão contidas aqui na forma de um potencial que depende apenas das coordenadas, naturalmente, na lagrangiana, e as forças não conservativas estão aqui na força generalizada, no que eu não pude escrever na forma de uma função escalar V. Muito bem, acontece que nós temos potenciais que dependem da velocidade. E as equações de Lagrange podem sim ser usadas quando as forças aplicadas dependem das velocidades generalizadas. Ou seja, as equações de Lagrange podem ser colocadas na forma usual, naquela forma que usamos quando nós temos forças conservativas. Eu posso escrever naquela forma, mesmo quando não há uma função potencial V usual. Ou seja, desde que as forças generalizadas possam ser obtidas a partir de uma função U, que é uma função, é o potencial generalizado, que agora, além de depender das coordenadas, também depende das velocidades generalizadas.
Então, se a minha força generalizada pode ser escrita dessa forma, e você vai ver o porquê daqui a pouco, né? Então eu posso escrever as equações de Lagrange na forma usual, escrevendo a lagrangiana agora como energia cinética menos o potencial generalizado. Então vamos olhar isso em mais detalhe, né? Essa é a forma das equações de Lagrange, que é geral, né? Eu posso usar a despeito da forma dessa força. Então essa força generalizada escrita nessa forma, né, como uma função de um potencial que depende das coordenadas e também das velocidades generalizadas, né, então eu posso substituir essa expressão aqui. Né? Agora, note uma coisa antes, um aspecto. Essa derivada que está aqui, se o meu potencial não depende das velocidades, essa velocidade e essa derivada e esse termo como um todo, eles são nulos. Né? Ele é nulo, esse termo. E a minha força generalizada será simplesmente igual a isso. Ou seja, é o caso de uma força conservativa. Né? Então, o fato de haver a dependência com velocidade generalizada é que muda, né, o nosso sistema aqui. Bom, então, escrevendo quem é QJ, que é igual a isso, né, nesse lado da expressão, eu vejo o seguinte: se eu passar tanto esse termo quanto esse para o outro lado, né, fazendo com que isso seja igual a zero, eu vou ter o seguinte. Essa derivada é com relação à coordenada generalizada QJ, e essa também. Então eu posso colocar em evidência menos del QJ, menos del QJ, né? Esse termo vai passar positivo, como eu coloquei menos em evidência, eu vou ter L menos U, desculpa, T menos U, que eu vou chamar de L, né? Que vai ser a lagrangiana, que agora é definida como energia cinética menos a energia potencial generalizada, ou dependente do tempo. E esse termo, quando passar para o outro lado, eu vou ficar com ddt de del QJ ponto, de t menos u também. Né? Então eu identifico essa quantidade de t menos u como a minha nova lagrangiana, onde u pode ser chamado de potencial generalizado ou potencial dependente do tempo por conta dessa dependência aqui. Muito bem. Vejamos agora o exemplo de uma partícula em um campo eletromagnético externo. Né? Vamos obter a lagrangiana desse sistema. Então considere uma partícula de carga elétrica Q, de massa m, se movendo a velocidade v em uma região de campo elétrico E e campo magnético B. Ambos os campos dependem da posição e do tempo. Bom, naturalmente, essa carga está submetida à força de Lorentz. Né? Então, a força que a partícula está submetida é igual à carga, né, vezes o campo elétrico, mais o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Muito bem, ambos, campo elétrico e magnético, que são funções de x, y, z e t, né, esses campos são deriváveis de um potencial escalar φ e de um potencial vetorial A, né, que também dependem das posições e do tempo. Dessa forma, eu posso escrever o meu campo elétrico como sendo menos o gradiente de φ desse campo escalar, menos a derivada parcial com relação ao tempo do potencial vetorial A. E o meu campo magnético B é o rotacional de A. Vamos colocar isso aqui no lado, né? E essa força de Lorentz pode ser encontrada da seguinte energia potencial com dependência da velocidade. Essa força de Lorentz pode ser obtida desse potencial. Né? E como que eu posso encontrar esse resultado? De onde vem esse resultado? Esse resultado
vem da simples substituição do que é o campo elétrico, do que é o campo magnético escrito em função do potencial escalar e do potencial vetorial, substituindo isso na força de Lorentz, fazendo manipulações apropriadas, e eu posso escrever essa força com esse formato. Essa força generalizada, no nosso caso presente, né, é a própria força escrita em coordenadas cartesianas. Por quê? Porque é um sistema que não tem vínculos, né? Então as próprias coordenadas cartesianas que descrevem essa força será a minha força generalizada. Então, com essa substituição de E e B aqui e algumas manipulações, eu posso encontrar essa força F escrita nesse formato. E podemos identificar essa quantidade U, que aparece tanto nesse termo quanto nesse, como sendo igual a isso. Esse procedimento é uma forma de se realizar a verificação de que esse é o potencial generalizado para esse sistema físico, né? Mas nós vamos resolver isso de outra forma. Nós vamos já supor esse resultado como verdadeiro, né? E a partir dele nós vamos escrever a lagrangiana do sistema. A lagrangiana do sistema é a energia cinética menos esse potencial generalizado. Então vai ficar menos Qφ mais QA escalar V. E agora nós vamos encontrar as derivadas apropriadas de L com relação às velocidades e coordenadas generalizadas para escrever a equação de Lagrange. Nós vamos fazer isso para uma componente apenas, ou seja, uma equação de Lagrange, com relação à coordenada generalizada x. Então eu preciso encontrar a derivada parcial de L com relação à velocidade generalizada em x, né? Bom, sendo v quadrado igual a vx quadrado mais vy quadrado mais vz quadrado, a derivada de L com relação a vx vai me dar m vezes vx. Esse termo não tem dependência com as velocidades, né? Φ depende das posições e do tempo. E eu tenho, A também só depende das posições e do tempo, mas eu tenho aqui V. Esse produto escalar A com V vai ser Vx vezes AX mais Vy AY e assim por diante, né? Então, como eu estou derivando de forma derivada parcial com relação a Vx, eu vou ter simplesmente a componente Q vezes AX, que está escrito aqui. A derivada total no tempo dessa derivada é, como v de Vx é x ponto, né? Então eu vou ter mx2 pontos mais Q vezes a derivada total de AX com relação ao tempo. E a derivada parcial de L com relação a x vai ser, esse termo tem dependência com as coordenadas, então vai ficar menos Q del φ del x mais Q vezes, né, esse produto, nós já dissemos, né, que é Vx vezes AX mais Vy vezes AY mais Vz vezes AZ. E aí AX, AY e AZ podem ter uma componente, né, em x, y, z e tempo, né? Então eu tenho que fazer a derivada de AX com relação a x, de AY com relação a x e de AZ com relação a x, que é a derivada que eu estou calculando, né? Então tanto AX, AY e AZ podem ter uma variação quando eu faço uma variação em x. Muito bem. Então, tendo esses dois resultados, eu posso escrever, montar a equação de Lagrange, né? Esse termo menos esse termo igual a zero, né? Ou esse termo igual a esse termo, né? Então vai ficar mx2 pontos. Vou passar esse termo para o outro lado. Vai ficar menos Q vezes dAx dt.
né? Esse termo, menos Q del φ del x, está aqui, e esse termo Q vezes esse parênteses contendo esses três termos, que está aqui. Muito bem. Agora, essa derivada de AX com relação ao tempo, ela é, naturalmente, né, pela regra da cadeia, a derivada parcial de AX com relação a x, x ponto, mais a derivada de AX com relação a y, y ponto, mais del AX del z, z ponto, mais del AX del t. Né? Isso pode ser resumido na forma de del AX del t mais a velocidade, veja, x ponto, y ponto, z ponto, o vetor v, escalar del, né, que eu tenho aqui esse nabla, que vai ser del del x, del del y, del del z, então eu tenho um produto escalar de v com o nabla, né, e isso tudo multiplicando esse termo escalar ax, essa função ax. E também vou calcular o produto vetorial de V com o campo magnético B, sendo que B é dado pelo rotacional de A. Então eu vou ficar com essa expressão V no produto vetorial de rotacional de A. E eu vou calcular apenas a componente em x desse vetor. Né? Então esse vetor, a componente em x desse vetor vai ser o produto de Vy, né, vezes a componente em z desse parênteses, né, que é esse parênteses. Eu vou abrir isso daqui a pouco. Então a componente em x desse vetor será a componente em y de v, né, multiplicando a componente em z desse parênteses, menos a componente em z da velocidade, multiplicando a componente em y desse parênteses. Então, quem é a componente em z desse termo? A componente em z desse termo vai ser del del x de AY menos del del y de AX. E a componente em y desse termo será del del z de AX menos del del x de AZ. Muito bem. Agora, de posse desse termo, substituindo, né, nesse último termo, eu vou ficar com mx dois pontos igual a Q, que multiplica esses três termos, estão repetidos aqui, né? Menos Q, tá, esse Q também já está em evidência, né? Vou ficar com menos del φ del x, que está aqui, é o último termo, e menos dAx dt, que é dado por essa expressão. Então vai ficar menos del AX del t, que é esse penúltimo termo, e menos esses três termos que eu tenho do produto escalar. Esses três termos são, como é o sinal menos, né, Vx vezes del del x de AX, né, menos Vy del del y, de quem? De AX, menos Vz del del z de AX. Muito bem, esse primeiro termo e esse quarto termo são iguais, com sinais trocados. Então eles se cancelam. E eu vou colocar Vy em evidência e vou ficar com del AY del x e esse outro termo, menos del AX del y. E vou colocar os dois termos que tem Vz. Esse aqui primeiro, menos Vz, del AX del z, menos com menos dá mais, né? O Vz del AZ del x que está aqui. Menos del AX del t e menos del φ del x. Muito bem, esse termo menos esse termo é exatamente a componente em x desse vetor v vetorial b. E esses dois termos
são a componente em X do campo elétrico. Né? A componente em X do campo elétrico vai ser menos ∂x de φ, que é esse termo, menos ∂t de AX, que está aqui. Então, mx dois pontos vai ser igual a Q, que multiplica a componente em X do campo elétrico, mais a componente em X desse termo V vetorial B, que foi aberto aqui. E essa é a componente em X da força de Lorentz. Simplesmente isso. Ou seja, supondo esse potencial, escrevendo a lagrangiana, usando as equações, a equação de Lagrange, e encontrando a equação de movimento, eu obtenho a componente X da força de Lorentz. O que mostra que a equação da força de Lorentz é sim encontrada pela equação da energia potencial que foi dada. Então, no lugar de demonstrar essa energia potencial, nós verificamos que de fato ela é a energia potencial que descreve esse sistema da partícula no campo eletromagnético externo. E é um potencial que, além das posições e da dependência com o tempo, eu tenho uma dependência com a velocidade. Né? Ou seja, não é um potencial de uma força conservativa, mas ainda assim eu posso usar a estrutura das equações de Lagrange com uma lagrangiana que é energia cinética menos essa energia potencial generalizado, né? E obtemos as equações de movimento corretamente. Bom, na próxima aula nós vamos incorporar as forças de atrito, né? E discutir sobre a função dissipação no contexto, obviamente, do formalismo lagrangiano. Bom, espero que esse material tenha contribuído para o seu estudo e para assistir os demais vídeos, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.